something going on. Islands in the stream, that is what we are. No one in between. How can we be wrong? Sail away with me to another world, and we rely on each other. From one lover to another. Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Aprendendo com Elas. Vocês viram como nós estamos num cenário diferente? Pois é, esse é o nosso presente para você que nos acompanhou durante todo esse período do Aprendendo com Elas. Estamos num cenário diferente, estamos num estúdio novo e esse estúdio é nosso, é aqui da Igreja Cristã da Trindade. Foi uma alegria poder executar tudo isso, né, Paulo? Um Foi sonho, bênção de Deus, foi bênção presente de de Deus, Deus. um presente que Deus concedeu, né, aqui ao podcast, ao YouTube. Depois você vai falar um pouquinho sobre isso. E vocês já viram que hoje o meu entrevistado aqui é o meu querido, Hoje né? aprendendo Meu com ele. marido. Hoje a gente vai estar aprendendo com ele, pastor Paulo Romeiro. E é uma alegria ter você aqui conosco, nos acompanhando. E estamos aí na semana do Natal, e é tão bom saber, né, que esse ano ele trouxe tantas coisas, coisas boas, coisas não tão boas, coisas ruins, trouxe ganhos, trouxe perdas. Na verdade, ele correu naturalmente, né? E é assim que acontece todos os anos. Mas às vezes tem anos que marcam, né, por aquilo que acontece. Mas a gente sempre tem uma certeza que em cada ano, cada segundo de cada ano, cada instante, Deus está conosco, nós nunca estamos sozinhos. E nós trouxemos aqui uma decoração, assim, que faz alusão ao Natal, né? E a gente vai falar justamente sobre essa questão do Natal, né, Paulo? O cristão, ele pode celebrar o Natal? Ele pode decorar a casa? Ele pode se envolver com esse clima natalino? Bom, Aí, né, eu acho nós que vamos... eu gostaria primeiro, Simone, de trocar aqui, fazer um diálogo com você. Por que que o Natal é importante na nossa família, para você e para mim? Bom, dezembro é um mês muito importante para a gente, né? Porque em É dezembro verdade, não é nós só nos Natal. casamos, É né? verdade. Dia Nós... 15 de dezembro, o nosso casamento. Nosso casamento foi no dia 15 de dezembro de 1984. Então, este ano de 2025, nós completamos 41 anos. 41 anos de casados, que é bodas de seda, Bodas né? de seda. Então, quer dizer, dezembro sempre foi um mês muito especial para a gente. Mas, em dezembro também aconteceu algo maravilhoso Sim, foi nas mesmo. nossas vidas. E no dia 24. No dia 24 de dezembro. Gente, eu sempre gostei do Natal. Eu também. E sempre gostei da passagem, né, da noite de Natal, de 24 para 25. Sempre foi muito especial para mim. Os meus pais sempre faziam uma ceia de Natal, a gente decorava a casa, então isso era muito especial. Vinha a família e era um momento de confraternização. Mas no dia 24 de dezembro de 86, nasceu a nossa filha, Aline. E foi uma grata surpresa, porque o parto não estava planejado para o dia 24 de dezembro, mas aconteceu. E ela nasceu dia 24 de Ela dezembro. nasceu, Simone, em Beverly, no norte de Boston, né? Não foi em Beverly Hills, mas foi na cidade de Beverly, lá em Boston, né, no estado de Beverly, Massachusetts. E aí, gente, 8 anos depois, nós fomos agraciados novamente com o nascimento do nosso filho Adriel, que nasceu no dia 24 de dezembro de 1994, né? Chegou o Adriel, 8 anos de distância do nascimento da Aline, nasce Adriel também nessa data. Então, o Natal, que já era especial, tornou-se ainda mais muito. especial para as nossas vidas.
Foi muito lindo, né, ter os filhos nessa data. O pessoal fala assim: "Ai, mas é uma data ruim". Olha, eles nunca Por que, reclamaram. Simone? Por que que para algumas pessoas a época do Natal tem pessoas que ficam até depressivas, né? Por que que isso acontece? Enquanto alguns festejam demais, É, outros se tem deprimem, os né. extremos, né? É. O que que acaba acontecendo? Vem muitas lembranças, às vezes perdas, às vezes pessoas que estão longe da família, longe das suas referências, então elas acabam se sentindo muito sozinhas. Por quê? Porque é tido como um momento de família. Às vezes uma tragédia, né, Simone, na Às época do vezes uma Natal. tragédia, às vezes, tudo gira em torno, né, dessa questão de a família Doriana, né, se Ah, reunindo para celebrar o Natal. E família Doriana, né, gente, aquela família perfeitinha só existe no comercial de TV. Então o que que acontece, né, Paula? As pessoas, elas acabam se deprimindo porque, assim, muitas delas, por lembrar de momentos, né, que se foram, ou de momentos que foram muito traumáticos. Tem algumas religiões, né, que, condenam, e a exatamente. gente até vai falar isso dentro do contexto evangélico, É, proíbem, né, ou condenam a celebração de Natal. E às vezes para uma criança, né, ela vê toda, assim, a cidade, a escola, muda a decoração, lojas, as propagandas, tudo falando sobre essa questão do Natal. Então, a criança, ela vai crescendo muitas vezes se sentindo excluída disso, porque é. não pode celebrar, né. Eu cresci neste contexto, né? Hum, Meu pai tinha aversão à festa, então ele não festejava nada, não participava de festa e não permitia que a família também participasse. Então nós crescemos, eu cresci sem Natal. Então eu via os vizinhos, outras crianças recebendo presente. Eu morava em Luminosa, né? uhum, É uma vila lá, um município de Brasópolis, do sul de Minas. uhum, E as pessoas lá não eram assim, não tinha milionários, né? uhum, Um ou outro tinha uma condição melhor, mas a maioria era um desafio, a vida era um desafio, né? uhum. Mas mesmo assim, aquelas famílias pobres, elas faziam alguma coisa, Usavam da criatividade. criatividade. Sabe uma coisa, Simone, que eu me lembrei agora e que faz parte da minha infância? Eu via que as minhas irmãs e outras crianças às vezes brincavam com boneca de pano. Uhum. As pessoas mesmo faziam a boneca. Ou de sabugo de milho, né. Também, Então, olha só, usavam da criatividade, do exatamente. que tinham, É, para poder ali, né, brincar. é, Isso é muito bom, eu acho que as crianças de hoje perdem isso, né. é, E muitas vezes elas não sabem nem como brincar, porque o brinquedo brinca sozinho, né. exatamente. Elas só ficam olhando. Nós fazíamos nossos brinquedos, era Ah, muito bom. era outra, É, né, outra era realidade. outra realidade. Mas aí, como eu estava falando, então cria-se também toda aquela, propaganda, né, toda aquela coisa de família junto, e às vezes a pessoa está ali só, né, e é difícil passar essa data sozinho, Uhum. né. Então são épocas que é uma época que geralmente é comum ver índice de depressão, as pessoas ficam muito tristes, porque, por outro lado, Paulo, eu percebo que elas também não se preparam para esse momento, né. E eu acho que isso é libertador e eu queria falar sobre isso com você. Sabe por quê? É libertador quando você não tem que ficar refém de uma história. E aí, assim, se programe para essa data, né. Crie uma família no sentido assim: "Ó, eu vou estar com amigos. Ó, você está sozinho? Vem para cá, a gente vai fazer uma comida juntos, vamos passar esse Natal juntos, vamos assistir um filme, vamos maratonar uma série", enfim, use da criatividade, não fique ali esperando que alguém venha te resgatar, mas seja você mesmo, a pessoa que vai preencher esse momento que pode se tornar um momento solitário para você. Então, assim, combine com amigos, se permita
estar junto, porque às vezes alguém pode te convidar e às vezes você fica: "Ah, não, não vou, eu fico mal". Não, olha, quer saber? Já fiquei mal tanto tempo, né, agora eu vou ficar bem nesse Natal, eu vou estar junto ali, vou me permitir ser acolhido por essa família, por esse convite. Ou então, faça uma ação entre amigos, vá até um asilo, né, conte histórias, se você sabe cantar, se você sabe fazer, enfim, alguma coisa para estar ali junto, né, uma massagem nos pés, né, enfim, uma massagem no couro cabeludo. Gente, isso é um carinho. Então faça uma ação entre amigos e vá dar carinho para quem está precisando receber. Uhum. E eu te garanto, você vai receber muito mais do que aquilo que você vai dar, porque você vai se sentir útil. Ou de repente numa casa-abrigo, né, ir lá ficar com as crianças, contar história, improvisar um teatro. As crianças são muito criativas. Enfim, tem algumas coisas que você pode fazer. Tenta ver no teu bairro, quais são ali, se tem alguma instituição, algum lugar, né, que precisa de ajuda, vai se sentir útil, você vai perceber que isso vai ser maravilhoso. Lembra, Paulo, quando teve um ano que nós fomos ajudar a servir a ceia lá na Casa Amarela, né, Uhum. da Missão Missão Sena. Sena, É. lá na Estação Luz do metrô? Gente, foi maravilhoso. Então, um ano nós fomos para conhecer a proposta ali de trabalho com os travestis, garotas de programa, e aí a E, gente muito, foi, e muitos viciados, né, Simone, em muitos, drogas, né? e aí nós fomos lá, foi assim muito importante para nós estar vivenciando aquilo. Aí no ano seguinte, os nossos filhos quiseram comemorar o aniversário ali, né? Então em dezembro, pelo menos antes da pandemia era assim, eu não sei como é que anda hoje lá, se a Missão Sena mantém isso, mas no mês de dezembro tinha um calendário, né, onde as igrejas se inscreviam para servir um jantar durante o mês de dezembro. E aí, Ainda continua, viu, Simone? continua. Recentemente eles fizeram de novo. Ai, É. que bênção, gente, é maravilhoso. E aí nós fomos, Bom, eh, primeiro que a minha filha colocou no Facebook dela, nas mídias sociais, olha, é o meu aniversário, ao invés de vocês me darem presente, me ajudem a preparar uma ceia de Natal lá na Missão Sena. isso. Foi, aí eles arrecadaram um dinheiro, fizemos ali um jantar, né, veio um amigo deles do Rio de Janeiro preparar esse jantar e houve muita fartura. Uma outra amiga dela fez o bolo, 2 amigas, né, É. fizeram o bolo de aniversário dos nossos filhos, e a gente chegou lá, teve uma meditação antes, um louvor, eles cantando ali, foi tão bonito, né, ter esse momento com todas essas Nunca, pessoas. E aí elas foram chegando, né, é, foram sendo muito bem recebidas, porque eram os nossos convidados. E eles ficaram tão impressionados, né, eles diziam assim: "Puxa, mas é é, aniversário dos seus filhos, vocês querem comemorar conosco?" "Sim, é com vocês que nós queremos celebrar essa data tão é. especial pra gente." Aí ela conseguiu montar uns kitzinhos, né, para dar de presente, foram mais de 100 kits. Uhum. Então foi muito lindo a gente É. servi-los, depois sentar e comer junto com eles, conhecer as histórias, ouvir, né, muitas histórias difíceis de pessoas, de outros estados que vieram para São Paulo com uma promessa de emprego e chegaram aqui não era nada disso, infelizmente, É. mas assim, vidas preciosas, e É, foi muito impactante, eu né. nunca vou me esquecer, porque eu chorei muito, como eu chorava de ver os drogados, os travestis vindo, e na hora do louvor, né, eles levantando as mãos e cantando também Adorando. do jeito deles, né? Uhum. Na hora de pegar comida, comida foi servida, a fila, eu lá no meio, na fila também, sentado à mesa com aquela gente tão rejeitada, não? Tão desvalorizada, mas eram vidas, eram
homens e mulheres Preciosos. feitos à imagem A de imagem e Deus. semelhança de É, Deus. eu chorei muito. Aquilo Olha, foi marcou minha vida. foi muito impactante. Eu É, lembro também um outro ano que os meus filhos fizeram também uma vaquinha, para ajudar uma missão no Nordeste para comprar material escolar para as crianças. Então, olha, você está vendo? Existe coisas que você pode é. fazer e Dá para isso aproveitar vai bem o Natal, né? impactar a tua vida, É, porque você vai ocupar, né, ocupar-se num momento onde você estaria suscetível a estar se sentindo solitário, triste, deprimido, e você vai estar se envolvendo em ações que são ações maravilhosas, né? Que a gente se sente útil, a gente se sente tão agradecido por estar junto com essas pessoas e aprender com elas, né? Porque são histórias, são vidas. Isso é muito importante. A gente também tinha um hábito, né, Paulo, de fazer a ceia de Natal, e aí a gente convidava pessoas, geralmente da igreja, que estavam sozinhos. sozinhos ou família muito pequena, não tinham familiares para se reunir, então vinham passar com a gente. É, E era muito gostoso, né? muito, Quando as muito. crianças eram menores, era algo maravilhoso de se fazer. Para estar junto, né? Sim. Tornando o nosso dia ainda mais especial por ter pessoas, É. né, junto com a gente. E às vezes os nossos familiares nem sempre podiam estar conosco, Uhum, mas a gente dava um jeito de ter pessoas junto com a gente. E isso foi muito bom, foi muito especial. Então, assim, tem coisas que você pode fazer. Talvez aí na sua vizinhança tenha alguém que está lá sozinho, uma pessoa de idade, e que nesse momento vai se sentir acolhido se você puder estar junto. Talvez no seu condomínio, né? Tenham pessoas ali e de repente conversa lá com o síndico, fala assim: ah, vamos reunir aqui no salão quem 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 quiser. quem quiser, quem está sozinho e quiser vir, a gente pode estar aqui, a gente pode fazer algumas gincanas. Eu gosto muito de fazer, né, Paulo? Você Brincadeiras, é, é gincanas. psicodrama, né, Simone? Não, não é um psicodrama, porque são algumas brincadeiras, não tem assim, um enfoque psicoterápico da abordagem do É, psicodrama, não é isso. é, Mas ali eu gosto de fazer algumas gincanas, algumas brincadeiras para relaxar, para divertir. a Simone é muito criativa. Ela é muito boa nisso, né? Então, quando chega no grupo, ela já preparou várias surpresas. E todo mundo gosta, todo mundo entra na brincadeira, participa. É uma coisa muito legal. E eu acho que quebra o gelo. Não é o momento, por exemplo, de uma família tentar resolver os BOs do ano, né? Também não estou dizendo de agir com falsidade, né? Assim, ai, olha, então. Não, olha, a gente tem questões que precisamos resolver, mas não precisa ser resolvido exatamente nessa data, né? A gente pode fazer uma trégua para poder estar juntos. E não estamos dizendo que não temos dificuldades, que não temos questões que precisam ser ali melhor alinhadas. Ok, nós vamos ter esse tempo para poder conversar sobre isso, mas não neste momento. Então, eu acho que é importante, mesmo entre casal, né? Ai, olha, não, peraí, vamos ter uma trégua aqui, entendendo que não vamos deixar esse momento vir com uma marca a mais, deixando essa época do ano tão difícil para nós. Então, eu acho que são questões que podem ser negociadas, Uhum. né? Você tem alguma sugestão, Paulo? Para o Natal? Eu acho que Natal é uma época muito boa para falar do Evangelho, falar da palavra de Deus. Porque o Natal ele tem tudo a ver com um dos maiores milagres da Bíblia, que é o milagre da encarnação, Deus se tornando homem. Por que que isso aconteceu? Bom, vou usar uma ilustração que há muito tempo eu não uso. Imagine que você vai a um formigueiro e você vê as formigas no carreiro, né? Carregando as folhinhas, tá trabalhando, todas em fila, né? E se você quisesse falar com as formigas, ela não ia te entender.
Se você quisesse mandar uma mensagem, elas não entenderiam. Ou mandar uma carta, não teria como elas entenderem o que você gostaria de informar, de passar para elas. A única maneira de você conseguir comunicar-se com as formigas é tornando-se uma delas. Né? Aí sim, as formigas se entendem, as abelhas se entendem, os animais se entendem, eles têm as suas linguagens, né? Então foi isso que aconteceu. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 2 que Cristo se fez semelhante aos irmãos, tornou-se um de nós. E agora ele pode comunicar o seu amor, o amor de Deus. O Natal fala sobre isso. Deus invadindo o espaço, o tempo. Deus se envolvendo, né, com o ser humano. O Natal, ele torna possível, né, o perdão dos nossos pecados. Depois, de vários anos, a morte de Cristo na cruz, a sua ressurreição. Natal tem a ver com salvação, né, com vitória sobre o pecado. Natal tem a ver com paz, com alegria. Tem tudo isso. Então, é uma grande bênção. Eu acho que isso é algo assim muito interessante. Eu lembro também que quando os nossos filhos eram pequenos, a gente fazia o calendário do advento com eles, né? Então, teve um ano que eu fiz uma fita para cada um deles e fui colando 24 caixinhas. Aí no 1º de dezembro eles abriam a primeira caixinha, tinha alguma surpresinha ali dentro, coisa simplesinha. Aí no segundo dia outro, terceiro dia outro, e era assim uma alegria, né? Acordar no outro dia e correr para abrir a caixinha. Teve uma vez que eu preparei uma caixa, né, bonita para cada um deles e deixava em cima da mesa. E aí cada dia eles abriam e tinha alguma coisinha ali para eles. E eu fiz Criava uma expectativa, né? Criava. E eu fiz um arranjo de velas com algumas decorações de Natal. E no 1º domingo de dezembro a gente acendia aquela vela e aí a gente começava a conversar com eles sobre o Natal. Quando no Antigo Testamento começou a falar sobre o nascimento de Jesus, como é que seria esse nascimento. E aí depois no 2º domingo a gente acendia a segunda vela, né? Quer dizer, olha, está se aproximando, né? O 3º domingo até o nascimento de Jesus, né? Agora vocês podem nos questionar, mas Simone, peraí, você acha realmente que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro? E aí, Paulo, Jesus nasceu no dia 25? Até tem muita gente que questiona a comemoração do Natal justamente por causa disso. Mas ninguém sabe quando Jesus nasceu, né? Mas a data não é o mais importante, o importante é que ele nasceu. Tudo indica que ele tenha nascido no ano 4 antes de Cristo, antes dele mesmo. Antes dele mesmo, né? Óbvio. E alguns até indicam a data de abril, né? Do ano 4 a.C., para o mês de abril, para o nascimento de Jesus. O mais importante, Simone, é que ele nasceu. Eu convivi na minha infância com pessoas muito idosas que não sabiam a data do nascimento. Então, quando você perguntava para aquelas pessoas, quantos anos você tem? Eu não sei, meu filho. Uns dizem que eu tenho 80, outros dizem que eu tenho 82. Outro, não, meu filho, eu não sei. Uns dizem que eu tenho 90, outros dizem que eu tenho 88, alguma coisa assim. Mas a realidade é que aquelas pessoas nasceram. Elas estavam ali conversando comigo. Tá? Então a realidade é que Cristo nasceu, né? O nascimento de Cristo é um fato, constatado na história, constatado na geografia, né? Nós temos a geografia do fato, nós temos a história do fato. Foi em Belém. E hoje é muito fácil, se você pegar um avião aqui em São Paulo e for para Israel, como nós fomos, você pode ir a Belém, você pode visitar o local, né? A cidade de Belém ainda existe, né? Então eu acho que isso é muito bonito, existe a geografia do livro e a história do livro. Então o importante é que nasceu. Ele nasceu e ele marcou, né? Porque existe algo antes dele e algo antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus é o judeu mais famoso da história. O homem mais famoso da história é um judeu. Isso é muito maravilhoso. Agora, outros dizem que
o 25 de dezembro era uma comemoração pagã naquela época, né? Então se comemorava o nascimento o Natalis Solis Invictus, o nascimento do Sol Invencível, que era uma comemoração na Pérsia. A Pérsia é o atual Irã, né? Então se comemorava uma entidade pagã e que era essa comemoração, Simone, acontecia num contexto de orgias, de muita embriaguez e tudo isso. Está vendo? Natal é isso, é bebedeira, é glutonaria. Mas olha, eu não vejo por aí, tá? Porque as pessoas que gostam de glutonaria, que estão envolvidas na glutonaria ou na embriaguez, elas não esperam o Natal para isso. Elas fazem isso o ano todo, né? Então depende do enfoque que você dá para o Natal. Eu acho que o Natal é uma tremenda oportunidade, que não pode ser desperdiçada para a gente falar do Evangelho, promover o amor de Cristo. Sabe, as atenções do mundo estão voltadas para o Natal, para a pessoa de Cristo. Não é para a pessoa de Confúcio, de Allan Kardec, não é para a pessoa de Buda, né, ou Maomé. É para a pessoa de Cristo. Todo mundo sabe disso, né? Então, tirando os excessos, e tem coisas também que nem fazem parte. Papai Noel, né? A árvore de Natal. Eu não vejo problema, Simone, fazer uma árvore de Natal, porque a gente faz para enfeite, não é para adoração. Uhum. Eu não chego lá diante da árvore de Natal. Eu te amo, eu te adoro. Me ajuda no ano seguinte. Não existe isso. É só um enfeite, né? Então eu acho muito bonito, né? E acho muito legal, muita gente gosta, eu também gosto. Simone é especialista em presépio. Fala dos presépios, Simone. Eu vou falar, mas antes de falar dos presépios, eu lembro também que Não quando os esquece, meus você tem que abrir uma filhos... caixa depois. Eu vou abrir. Eu lembro quando os meus filhos eram pequenos, né, e na pré-escola, então a gente sempre tinha o bolinho de aniversário no mês de dezembro, né, para cantar parabéns. E eu sempre perguntei nas escolas onde eles estudaram, se eu poderia contar uma história sobre o Natal. E prontamente eles falavam que sim. E eu lembro da minha filha no maternal, 2 aninhos de idade, né? Ia fazer 3. E aí eu fui contar a história de Natal, levei uma tia minha junto comigo e contamos sobre o nascimento de Jesus, Foi a o tia Clarinda? verdadeiro Natal. E ensinamos as crianças a cantarem um louvor, lembrando que não eram crianças que vinham na igreja, né? Então, eles não conheciam, então foi uma novidade. Ensinamos um louvor, ensinamos um versículo, cantamos, né? Um corinho com eles, ensinando, e contamos a história do verdadeiro Natal. Aí no ano seguinte fui fazendo a mesma coisa. Quando o meu filho nasceu, fiz a mesma coisa. Até teve um ano que eu ajudei você a preparar uma história para contar para as crianças sobre o verdadeiro Natal. E foi muito lindo. Eu podia ver o brilho no olhar dos meus filhos, porque eles conheciam a história do verdadeiro Natal. Então, aquilo ser partilhado num contexto de escola com os coleguinhas, para eles foi assim algo maravilhoso. Então, era uma oportunidade para lançar sementes ali. Eu lembro também, quando eu estava fazendo a faculdade, que eu perguntei na faculdade se eu podia levar um coral para cantar uma cantata de Natal. Eles acharam assim algo surpreendente. Então fomos com o coral da igreja. Eu estava lá também. Cantar ali, né? Músicas sobre o Natal. Então, olha, foi uma oportunidade de evangelizar, né? Então, nós usamos a ocasião para poder ali fazer algo anunciando as boas novas. Então, isso foi muito bom. Também é uma época que as igrejas, geralmente, né, Paulo, fazem cantatas, teatros, e isso é maravilhoso, porque pessoas que geralmente não vêm à igreja durante o ano, vêm a essa época para prestigiar familiares e amigos e acabam ouvindo a palavra de Deus. É muito comum
o menino, a menina, você vai lá na minha cantata, eu vou ser tal coisa, eu vou ser o rei mago, eu vou ser o anjo Gabriel, alguma coisa assim. Então os familiares acabam vindo, né? Que não iriam em lugar nenhum para ouvir a palavra de Deus, é uma ótima ocasião. Mas, Simone, eu quero acrescentar mais uma informação sobre a comemoração do Natal. Então, eu falei que se comemorava o Deus, o Deus Mitra, né? O Deus persa Mitra, a Pérsia atual Irã hoje. E aí, o que a igreja fez? A igreja, então, disse, não, nós vamos comemorar o nascimento de Cristo, para a gente apagar essa comemoração pagã. E a igreja, ela olhou para Malaquias, o livro do profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, capítulo 4, o último capítulo, e o versículo 2. Mas para vocês nascerá o sol da justiça. Está vendo? Eles estão comemorando o dia do Deus Sol. Nós vamos comemorar o sol da justiça, que é Jesus. E olha, e a comemoração pegou. Quem é que comemora hoje o Deus persa, o Mitra? Não, ninguém comemora, ninguém lembra. Mas Jesus é lembrado todo o Natal. E é muito importante aproveitar a ocasião do Natal para promover a Cristo, para torná-lo cada vez mais conhecido. Muito Você importante. pode também usar de criatividade para montar um presépio, né? Sim. Eu vou falar sobre isso. Montar um presépio aí no seu condomínio, chama as crianças usando sucata e vai contando a história de Natal, né? Então, isso é importante. Usar da criatividade deste momento para poder anunciar aí o Evangelho, o verdadeiro significado do Natal. E eu Usar as lembro, mídias Paulo, sociais até sim, também. eu lembro também que teve alguns anos que a gente fazia um tour pela cidade de São Paulo para ver as decorações de Natal. Então, nós íamos lá na Avenida Paulista, tinha o Banco Real que fazia, assim, decoração de Natal maravilhosa. Era um point em São Paulo na época do final de ano. O Banco de Boston, né? E eu lembro que nós fomos com os adolescentes da igreja, e aí a gente chegou lá e tal, e vimos a decoração, a casa do Papai Noel, aí tinha a orquestra do Papai Noel, cada ano era um tema. E aí depois que olhamos, tudo muito bem feito, maravilhoso, aí eu perguntei para eles assim, ainda lá dentro, depois que tínhamos terminado de ver toda a decoração, eu falei assim, vocês não sentiram falta de nada, não? Aí eles paravam para pensar, eu falei assim, gente, o que é o Natal? É o nascimento de Cristo. Vocês viram Cristo aqui? Vocês viram um O presépio? aniversariante Um não estava presente na aniversariante? festa de aniversário. Aí eles falaram, olha, é mesmo, não tinha. Mas tinha um livro, gente, um livro enorme lá para as pessoas colocarem as suas impressões sobre o Natal. E eu falei para eles, se vocês gostariam de escrever, né, qual foi a impressão de vocês sobre essa beleza que nós vimos aqui, toda essa decoração belíssima, mas tá faltando alguma coisa. E eles foram, elogiaram lá a exposição, tal, que estava tudo muito lindo, mas que eles estavam sentindo falta do aniversariante, porque Natal é Jesus, e em nenhum momento ele estava sendo representado ali. Mas eu lembro também de uma vez que nós fomos com os adolescentes e os jovens da nossa igreja naquela época, lá no Teatro Municipal de São Paulo, ver o Quebra-Nozes, que também foi algo maravilhoso. Muitos nunca tinham entrado no teatro, e foi assim uma experiência muito interessante. Mas a gente sempre usava essa oportunidade de ser uma atividade diferente, de lazer, mas também assim para ministrar a vida deles, né? E isso acabava sendo muito especial, né, Muito Paulo? legal mesmo. Muitos se sentiam acolhidos no sentido de dizer assim, olha, a gente não sabia que era assim, a gente não... Então, falar sobre Cristo, falar sobre o nascimento de Cristo, como isso tem uma representação para o cristão, né? Para quem conhece Jesus, porque era a promessa de Deus se cumprindo. Então, isso era muito importante, E né? depois a gente ia lá para o Ibirapuera também, não é? Isso. Olha Era muito bem, gostoso, nós passamos alguns natais também nos Estados Unidos, né? Foi muito legal, né? Lá eles investem muito, né? Eles investem Não, pesado ali. exatamente. Tem bairros, né? Tem cidades, né?
onde os próprios moradores, nossa, cada casa mais linda É, do que a outra, com as decorações de Natal. Muito legal mesmo. é. Que bom. Mas aí, gente, né, como é que surgiu a questão do presépio na nossa família? Né, em você, principalmente. Né, eu lembro quando eu era criança, às vezes quando comprava o panetone, vinha ali na caixa do panetone, né, os personagens para você montar o presépio, e eu e a minha irmã Soraya, que éramos as caçulas, nossa, a gente adorava ficar lá montando e colocando na árvore, então era muito especial. Mas aí, né, como vocês já sabem, os nossos filhos nasceram na noite de Natal, mas antes do Adriel nascer, eu lembro que teve um ano que eu comprei uma arvorezinha de Natal desse tamanho. Era o que dava para comprar É o que naquela dá para comprar época. naquela época, é Então era verdade. uma arvorezinha, e aí eu coloquei lá num lugar na sala, e você trouxe de presente para mim ali um presépio pequenininho, né, de vidro. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que bonito, e coloquei ali perto da Da árvore. árvore de Natal. E aí, gente, né, nessa de ir contando a história de Natal para a Aline, falando tal, aí eu fui começando uma coleção de presépios, mas na época eu não tinha ideia que se tornaria uma coleção. Eu estava ali tentando ampliar a nossa decoração de Natal. E para mim, gente, não tem sentido Natal se não tiver Jesus. Então, assim, eu tenho árvore de Natal, eu gosto de enfeitá-la, tudo, mas na minha árvore de Natal tem que ter em várias posições alusões ao nascimento de Cristo. Então, eu tenho presépio de bola de Natal, presépio estilizado, presépio. Então, vou colocando ali na árvore de Natal. E aí, eu comecei uma coleção que hoje já se somam mais de 40 presépios. Mas, Simone, onde é que você guarda tudo isso? Olha, não dá para ser um presépio grande, porque aí eu não teria espaço para guardar. Mas eu tenho na minha coleção algumas coisas Que interessantes, são né, bem? exóticas. Qual delas você se lembra? Eu me lembro, por exemplo, de você ter um presépio, você tem um presépio numa casca de noz, numa tampinha de garrafa. Essa da tampinha de garrafa, uma amiga minha, uma irmã em Cristo, trouxe para mim de Portugal. Uma artesã fez um presépio dentro da tampinha de garrafa. Mas eu tenho um também que eu achei acho que foi no aeroporto da Colômbia, dentro de uma casquinha de ovo de codorna, É. né? Muito lindo. Nossa, demais. Tem um também em tamanho de noz, né, diferentes, É, nozes diferentes, de casquinha de nozes diferentes. Tem o da África, tem. tenho. Tem os dos ursos. Eu tenho um dos ursos. É, Olha, eu tenho do Chile, é. eu tenho. Olha, muito lindo, assim. E eu fico até emocionada quando amigos lembram de mim e me mandam, né, os Eles presépios. sabem, a Simone gosta. Recentemente eu ganhei um outro, né, de Portugal, muito bonito também. Mas hoje, gente, eu ganhei um presépio que eu quero mostrar para vocês. Eu fiquei tão emocionada a hora que eu vi, porque eu não tinha nenhum nesse estilo. E o Paulo ainda não viu, né? Eu não mostrei para ele, porque eu falei assim, vai ser uma surpresa. Então, gente, ó, aqui o nosso casal que deu boas-vindas para vocês. Eu vou colocar eles aqui e vou pegar essa caixa, né? Porque Natal, gente, é presente. Olha que presente maravilhoso, gente. Olha que delicadeza. Mas eu vou mostrar para vocês, esse presépio foi assim, algo feito com muito amor, e a gente sente um amor. Na hora que eu abri, eu fiquei emocionada, porque quem fez este presépio foi a filha de um casal de irmãos aqui da igreja, a família Tenório. Meu Né? Deus. Então, O Davi e a Dirce. o ateliê da Juju, depois vai aparecer os caracteres. Gente, ela é assim maravilhosa. Então, vamos começar. Eu vou mostrar para vocês, vocês vão. Gente, olha o nosso José.
Ela fez, gente, é a amigurumi, né, de crochê. Esse daqui é o José, olha que lindo que ele é. Mas tem que ter Maria, né? Aqui, olha, o ateliê da Juju. Depois eu vou colocar para vocês verem direitinho. E aí, né, gente, tem que ter aqui, né, Tem que ter Jesus, o hein? meio de transporte deles, que foi o O burrinho. burrinho, né? Mas eles tiveram Jesus aonde? Numa estrebaria, Numa né? estrebaria. Numa estrebaria Um tem o curral. quê? Né? Um Animais. curral, tem animais, né? Olha aqui, ó. Olha essa ovelhinha bem, olha que Olha, coisa mais linda. tudo de crochê, bem. Tudo de crochê, olha. E aí, gente, tem que ter Jesus, né? Olha aqui Jesus dormindo. Olha que coisa mais rica, gente. Mas o que que aconteceu? Havia pastores, né? Vou colocar aqui o pastor do lado da ovelhinha, né? Haviam pastores. E aí o anjo Tem apareceu, um anjo né? também. Aqui o anjo, gente, olha, cheio de cachinho esse anjo. Olha que coisinha mais linda, bem, ó. É. Tem aqui o anjo, mas tivemos a visita ilustre, né? Os Reis Magos. Os Reis Magos. Nós não sabemos ao certo se foram 3, né? E eles chegaram depois na casa, não É. na estrebaria, mas nós vamos colocá-los aqui, né? Eles chegaram para adorar Jesus. E eles vieram no No camelo, né, camelo, gente? né? O camelo veio também. Gente, olha só que encanto, que coisa maravilhosa. Não é lindo isso, gente? A criatividade, né? Eu fiquei assim emocionada. Eu não tinha nenhum amigurumi e aí eu ganhei esse amigurumi aqui, esse presépio. E é muito lindo, né, Muito Paulo? bonito, muito bonito. E faz alusão, né, a um fato que realmente marca as nossas vidas. É. Cristo nasceu, a promessa É. se cumpriu, né? É muito bonito quando os magos chegam em Jerusalém. Mateus capítulo 2 conta isso. Eles chegaram perguntando, né? Onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque ninguém nasce rei. Alguém nasce príncipe, né? Por muitos anos aí a gente conviveu com o príncipe Charles. Ele tornou-se rei já numa idade, na velhice, né? Já idoso, porque a mãe dele, Elizabeth II, ela foi coroada rainha com 26 anos. Eu acho que o reinado dela durou mais de 70 anos. Então ele teve que esperar a mãe morrer para ele tornar-se rei. E o próximo na sucessão é o príncipe Williams. Com a morte do rei Charles, ele vai assumir o trono. Tá? Então, eles nascem príncipes, nascem princesas. Ninguém nasce rei. Mas os magos chegaram perguntando: onde está aquele que já nasceu rei? O rei dos judeus. E eles foram perguntar lá no palácio do Herodes: olha logo para quem? E o Herodes ficou perturbado e toda Jerusalém com ele ficou perturbada. Talvez a preocupação da população de Jerusalém, da sociedade ali, dos cidadãos, era o que esse rei vai fazer? O que esse Herodes vai fazer? Vai aprontar. E de fato ele aprontou. Porque ele não conseguiria conviver com a presença de um rei, do verdadeiro rei, porque ele se julgava insubstituível. Então, quando Jesus chega, nós temos que recebê-lo como rei. Né? E o apóstolo Paulo escreveu a Timóteo assim: ao Rei eterno, imortal, né? Invisível. Cristo não se tornou rei quando encarnou. Ele é o Rei eterno, desde a eternidade. Por isso que Apocalipse usa um título muito bonito para Jesus, né? É Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Né? É muito lindo isso. Então Jesus chegou trazendo isso, né? Já a realeza consigo, que foi reconhecida pelos Reis Magos. Que bonito, né, Simone? Uhum. Criativo, É né? muito criativo. Sabe, uma coisa que me encanta, Paulo, é ver o trabalho de uma pessoa artesã,
É. né? A A criatividade, habilidade a que Deus dá, né? habilidade, o cuidado, o carinho. Eu fiquei assim muito agradecida por esse presente tão lindo, É. né? Tão autêntico. E eu acho muito bonito também que o anjo Gabriel, muito envolvido assim, na anunciação, na encarnação do Senhor, ele que falou com Zacarias, que ele e Isabel teriam um filho, que seria João Batista, o arauto, né, do rei, aquele que anunciaria o caminho para o Messias, pavimentaria o caminho para o Messias. Então eu vejo isso. E depois ele fala com Maria, depois ele fala com José. Interessante que para Maria, o anjo Gabriel disse assim: você vai colocar nele o nome de Jesus. E para José, ele falou a mesma coisa. Está lá em Mateus capítulo 1, versículo 20 e 21. Você vai colocar nele o nome de Jesus. Primeiro ele disse: José, não tenha receio em receber Maria como sua esposa, porque ela estava grávida. E José era um homem muito temente a Deus. E José sabia que ele não era o pai daquela criança. Então o anjo apareceu para ele em sonho e disse: José, não temas, não tenha receio de receber Maria como sua esposa, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você colocará nele o nome de Jesus, que pode ser uma variação de Josué, né? Agora, Jesus era um nome comum na época, tanto que tem mais de um Jesus no Novo Testamento. Tem Jesus o justo, tem Bar Jesus, Bar Jesus é filho de Jesus, que era um feiticeiro, né? E tem Jesus o Cristo, o ungido, o Messias, né? A palavra ungido é o equivalente a Messias no hebraico, né? Ele é ungido. Então isso faz toda a diferença. Então eu acho muito bonito quando isso acontece, né? Então, e aí o anjo fala para José algo que ele não falou para Maria. O nome era o mesmo. Você vai lhe colocar o nome nele de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Mas não era isso que os judeus estavam esperando. Por isso que Jesus não se encaixa. Muitas vezes ele não se encaixa. Jesus não faz sentido. Porque o anjo não disse para José, porque ele salvará o seu povo dos romanos. Ele vai salvar o seu povo de ficar pagando altos impostos para o império cruel, né? Agressor. Não. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Porque os judeus pensavam que o problema estava em Roma, né? Os judeus pensavam que o problema estava nos povos inimigos ao redor. Mas o problema estava neles. O problema está em você, em mim. E só Cristo pode nos salvar dos nossos pecados, né? Então, eu acho muito importante. Por quê? Porque hoje muita gente quer ser salva no pecado. Ah, sim, eu quero Jesus, mas vou continuar nos meus vícios. Ah, eu quero Jesus, mas vou continuar nas minhas aventuras amorosas. Ah, eu quero Jesus, mas eu não vou largar disso ou daquilo. Não, ele nos salvará dos pecados e não nos nossos pecados. Então, o Natal é quando alguém abraça Cristo, né? Um processo de santificação se instala na sua vida. O desejo de ser santo, de obedecer a Deus, de fazer a vontade de Deus, passa a ser algo espontâneo. Vem de dentro, o Espírito Santo que trabalha isso em nós. Isso é muito bonito, sabe, Simone? A mensagem de Deus, ela é É, maravilhosa. E a mensagem do nascimento de Jesus, é, essa promessa sendo cumprida, é algo que realmente impacta as nossas vidas, gente, porque é a promessa se sendo Agora, realizada, né, sendo é, cumprida. agora, Simone, Natal é festa de presentes. O que Uhum. que as pessoas esperam ganhar no Natal? Presentes. O que que a criançada espera ganhar? Presentes. E a gente vê que, espiritualmente falando, em termos de Bíblia, em termos de doutrina, em termos de evangelho, vamos dizer, o Natal comemora o maior de todos os presentes. Jesus foi o maior de todos os presentes para a humanidade. Está lá em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu. Ele não emprestou, ele não vendeu, ele deu. Que ele deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Agora, Simone, você tem tem muita conhecimento, habilidade com presentes. Você já viu presente, já recebeu presente, já deu presente. Tem presentes que às vezes vêm com defeito, né? Então, é uma canseira, você vai ter que devolver. Às vezes não pode devolver na época do Natal, tem que esperar passar as festas. As lojas recomendam isso. Olha, agora não dá, porque é muito sufoco, é muito aperto aqui no atendimento. Então tem que deixar para depois que passam as festas. Então tem presente assim, tem presente que vem com defeito. Tem presente que não apresenta defeito nenhum, mas ele vem fraco na sua textura, né, na sua estrutura. Ele acaba quebrando logo, né? E a criança fica toda desapontada. Às vezes a bola fura, né? Às vezes um carrinho, ele quebra, né? Às vezes a boneca também já rasga e assim por diante. Apresenta defeito, tá? E então tem presentes assim, né? E outra coisa, um presente, Simone, pode ser roubado, né? O presente pode ser roubado. E geralmente, quando nós damos presente, as pessoas dão presente, dos primeiros cuidados que a pessoa tem é retirar o preço do presente, né? Para ninguém saber quanto custou. Às vezes custou muito baratinho, a pessoa não quer passar vergonha, né? E mesmo quando custa caro, a pessoa não vai deixar o preço ali no presente, né? Agora, o presente que Deus nos deu é um presente perfeito, perfeito. Jesus não tem defeito. A Bíblia diz em Hebreus capítulo 7 que ao Filho constituiu perfeito para sempre, né? Perfeito. Em Cristo é perfeição, tá? Então, este presente não vai apresentar defeito. O presente, Simone, com o tempo ele se desgasta, né? Ele vai ficando velho, vai ficando sujo, não tem mais o que fazer, acaba jogando fora. Mas Cristo não. É um presente que não envelhece. A Bíblia diz em Hebreus 13:8 que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Olha que coisa linda, tá? Tem presente que você vai ter que devolver, porque não prestou, você não gostou do presente. Mas quem é que quer devolver Jesus? Quem é que depois que recebeu Jesus, viu quão maravilhoso ele é, que presente maravilhoso, vai querer devolver Jesus? Jamais. Jesus é um tesouro para ser guardado para sempre, tá? E outra coisa, o Pai Celestial não tirou a etiqueta do presente. Não, ele conta quanto custou. Está lá em 1 Pedro, capítulo 1, que nós somos comprados não com ouro e prata, mas com o sangue de um cordeiro puro, incontaminado, o justo morrendo pelos injustos. O presente, Jesus, a salvação que nós temos em Cristo, custou sua vida, custou seu sangue derramado por nós na cruz. Então o Natal tem a ver com o milagre da salvação, da paz, da vida eterna. É isso que tem a ver o Natal. E é isso que nós devemos enfatizar no Natal. Tá bem? É mais ou menos aqui o que eu queria deixar para os seus telespectadores, Simone. Pois é, gente, 3 Cs. Você já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Olha, essa mensagem precisa ser divulgada, né? Agora é o momento propício para isso. Então, curte, comenta e compartilha. Que essa mensagem, eu creio pela fé que está sendo uma bênção na sua vida, possa, através de você, abençoar outras vidas. Não se esqueça de nos curtir também lá no Instagram, no mulheres.ict, que é a Igreja Cristã da Trindade, e também no @podcast Aprendendo com Elas. Não esqueça também de ver tudo aquilo que nós já temos aqui neste canal, que você pode estar Se beneficiando. recapitulando, assistindo se você perdeu algum, e isso com certeza vai ajudar aí você e de repente, através de você, nas suas mídias sociais, você ajudar outras pessoas também. Temos um conteúdo muito vasto de profissionais de diferentes áreas, onde nós tivemos aqui um bate-papo e foi muito bom. Então, corre lá, curte, comenta e compartilha. Quando você comenta alguma coisa, a plataforma, né, entende O algoritmo, né? entende que é importante o conteúdo que está sendo assistido e Vai acaba colocando para mais pessoas Isso, acaba enviando para alcançarem, mais né, gente. enviando para mais pessoas. Então faz isso. Olha, final de ano é um momento de
muitas empresas pararem para o balanço, né? Parar para refletir, muitas pessoas acabam também fazendo isso, estabelecendo alvos para o novo ano que se inicia. Não sou contra você estabelecer alvos, ter objetivos, mas talvez se você parar e pensar nos objetivos que você pensou para esse ano de 2025, talvez você possa me dizer, Simone, olha, eu não alcancei nem metade, ficou faltando alguns, ou faltou muitos, ou, enfim, muita coisa que eu não esperava aconteceu esse ano. Sim, porque nós não controlamos tudo, não tem como. Mas eu quero te dizer que você não esteve só em nenhum momento. Ah, Simone, mas eu me senti só. Mas Deus, Ele sempre teve um olhar para você. Deus nunca deixa de nos enxergar, mesmo quando a gente parece que tem um sentimento de que Ele não está perto, porque os nossos sentimentos, eles nos enganam, assim como os nossos pensamentos. Deus, Ele diz na palavra dEle, nunca te deixarei, nem te abandonarei. E isso é verdade, Ele sempre está presente. Agora, isso não significa que não passaremos dificuldades. As dificuldades, elas fazem parte da vida. A gente está nesse mundo de passagem, mas é diferente você saber que você nunca está só quando Deus está com você. Amém. Essa é a certeza que a gente tem. Eu não sei quais são as pessoas que vão estar do meu lado durante todo o ano de 2026. Eu imagino que algumas pessoas vão estar comigo, mas eu não tenho controle de que certamente tudo vai acontecer do jeito que eu planejei, do jeito que eu almejo, do jeito que eu quero, do jeito. Não. Mas estar com Deus é saber, é ter a certeza que o melhor de Deus é algo certo nas nossas vidas. E o melhor de Deus muitas vezes é diferente daquilo que eu acho que tem que ser o melhor para a minha vida. E o melhor de Deus é a presença dele conosco. Amém. Isso a gente não pode se esquecer, né, Paulo? Porque É às isso vezes aí. as pessoas pensam que elas conseguem controlar as próprias vidas e não precisam de Deus. E você costuma dizer, né, que para viver, às vezes, a pessoa até consegue viver sem Deus, né? É possível viver sem Jesus, mas é uma tragédia morrer sem Jesus. Tem muita gente que vive sem Cristo. Elas nem percebem o perigo que as cercam, mas morrer sem Cristo é a maior tragédia que existe. Tá? Por isto que eu digo sempre, né? Não existe felicidade fora de Cristo. A verdadeira felicidade está em Cristo. Por quê? Porque não existe tragédia maior do que morrer sem Cristo. Isso para qualquer ser humano na face da terra. Porém, não existe vitória maior do que morrer em Cristo. Que Deus nos ajude, então, a manter o foco em Jesus. E se você não conhece Jesus ainda, se você não o recebeu como único Senhor e Salvador, abra o seu coração para Jesus. Ele quer entrar, ele quer fazer morada, ele quer conduzir a sua vida. Ele quer governar a sua vida desgovernada. São muitas paixões em tumulto, em frangalhos, é muita depressão, é muita solidão, é muita tristeza, é inveja, é ódio, é tanta coisa ruim. Cristo vem e a paz se estabelece. E ainda que haja lutas, dificuldades, tempestades, você terá paz no meio de tudo isso, porque o príncipe da paz, que é Jesus, ele garante essa paz que dura para sempre. Tá bem? Então, renda-se a Jesus, Amém. porque ele, o nascimento dele foi o cumprimento de uma promessa. E nós não temos condições de ter a vida eterna, de estar reconectados com Deus sem o sacrifício de Cristo. Uhum. Né? Houve um propósito, houve um porquê, né? Não foi um acaso. Então, leia a Bíblia, leia lá o Novo Testamento, começando em Mateus, Marcos e assim sucessivamente, que vai estar fazendo ali a narrativa do nascimento de Jesus, e aí você vai entender. E quando você ler a Bíblia, quero te dar uma dica. Ao ler a Bíblia antes, faça uma oração. Assim, Espírito Santo,
Abra o meu coração e o meu entendimento para que eu possa entender a mensagem de salvação. Só isso. Ore desse jeito, com um coração sincero, e o Espírito Santo, ele vai te conduzir pela palavra de Deus. Uhum. E isso você vai, é como se fosse tirado, né, escamas dos É olhos, né, mesmo. para poder enxergar a verdade. Bom, e quando você ler os evangelhos, a sua reação vai ser essa: que homem extraordinário, que homem encantador, que homem fascinante, que homem atraente. Jesus é assim. Ele prende, ele fascina, ele prende com cordas de amor. Jesus é maravilhoso. Eu espero sinceramente que você tenha um Natal e um Ano Novo diferente dos outros anos. Não estou dizendo que tem que ser apoteótico, que de tal jeito é a única forma de ter, porque às vezes tem natais aí que são lindos, maravilhosos, que são assim apoteóticos, mas são vazios. Então isso não garante felicidade, mas que você possa ter um encontro com Jesus. E isso sim possa impactar a tua vida, Amém. né? E que esse seja o maior presente de todos que você possa receber. Eu sei que às vezes, né, o pensamento e o sentimento vai ali se embaralhando e levando a gente para um lugar muito difícil, muito doído, né? Então pense em Jesus, né? Amém. Pense nesse presente maravilhoso, porque Ele quis vir, né? Ele Amém. se ofereceu por amor a você. Amém. Então não se esqueça disso. Então, antes de dizer tchau, corre lá, curte, comenta, compartilha, porque isso certamente vai abençoar outras pessoas. Eu espero que o ano de 2026 seja um ano de bênçãos, seja um ano de coisas maravilhosas e principalmente que as decisões que você precisará tomar na sua vida possam ser decisões tomadas segundo a vontade de Deus. Que Deus te fortaleça, que Deus te dê saúde, que Deus te ajude em todos os momentos bons e os momentos de adversidade que acontecerão, mas que você não vai estar só, porque o Senhor vai estar conosco. Nesse mundo, a gente não vai viver só um lado, né? Só as coisas boas, mas sabendo que Ele está conosco. Então, isso nos traz muita alegria, nos traz possibilidades Amém. de viver a vontade dEle, e isso sim preenche as nossas vidas. Amém. Bem, estamos terminando, não é, Simone? Eu queria também sugerir que você siga meu canal lá no YouTube, é Paulo Romeiro, e tem muitos vídeos lá que podem ser de bênção na sua vida, e tem o meu Instagram também, é Paulo Romeiro 1, número 1 na frente. E como a Simone já disse, é muito importante que você curta, comente, compartilhe, porque o algoritmo passa a entender que aquele material é importante e vai distribuí-lo para muito mais pessoas, tá bem? Assim a palavra do Evangelho, assim a pregação da palavra de Deus, ela vai mais longe. Deus abençoe, um Feliz Natal e um feliz 2026 para todos vocês, em nome de Jesus. Então, Paulo, eu vou me despedir de você como eu usualmente despeço de quem vem ao programa Aprendendo com Elas. Eu desejo que o Senhor Deus te abençoe em tudo, que faça prosperar o teu caminho, Amém. que você continue sendo esse homem que tem um comprometimento com a palavra de Deus, né? Que o Senhor te mantenha fiel, firme nos propósitos dele, que o Senhor continue usando a tua vida Amém. para a glória dele, Amém. para a expansão do reino de Deus, que nós possamos viver grandes aventuras ainda, muitas viagens, é claro, né? Que a gente possa curtir muito o nosso netinho lindo, né? Tiago, O Tiago, que a gente possa continuar provando e comprovando o amor e o cuidado de amém. Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa família, porque o Senhor tem sido fiel, Amém. né? O Senhor Amém. tem nos sustentado até aqui. É verdade, meu E bem. que o Senhor possa nos ajudar a Amém. esse ano que se inicia, Amém. abençoando as nossas vidas, a nossa família, o nosso ministério, e que possamos
estar sempre aqui, anunciando as boas novas para quem nos assiste, né? Amém. Então, que o Senhor abençoe vocês. Amém. Um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Ah, sim! Não posso me esquecer, gente. Antes de começar o programa, deixa eu ver aqui. Olha o que eu ganhei, né? Do meu querido, olha, rosas vermelhas. Olha que lindo, eu adoro flores. Quem me conhece sabe, né? Muito obrigada, meu amor, Nada, por meu essas amor, te amo. flores. Também te amo. Uhum. Deus abençoe. Amém. Continue nos Continue abençoando, nos abençoando. né? Que o Senhor te abençoe e te guarde. Beijos. Feliz Natal e feliz Ano Novo.